Se você está usando tipos primitivos para resolver absolutamente qualquer tipo de dado complexo da sua aplicação, como e-mail, telefone e idade, você está fazendo isso errado. Hoje nós vamos falar sobre obsessão por tipos primitivos, uma das 9 regras dos Object Calculations. Então bora para o código. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui é que essas regras você pode aplicar absolutamente para qualquer linguagem de programação que seja orientada a objeto. Essa regra não é exclusiva do C#. Eu vou usar C# porque é a linguagem que eu domino, mas você pode usar PHP, Java ou qualquer outra linguagem que você domine. Vamos criar uma classe aqui, vamos chamar ela de cliente. Uma das coisas básicas sobre um cliente é que ele vai ter um e-mail, ok? E por enquanto vamos dizer que esse e-mail é do tipo string. Esse cliente, como qualquer aplicação, ele vai receber esse e-mail via parâmetro. Só que aqui nós temos um problema, nós precisamos validar esse e-mail de alguma maneira, porque o cliente pode ter escrito absolutamente qualquer coisa. Então, a princípio, vamos escrever um método que vai validar esse e-mail. Ele vai ser um método void, não vai retornar nada, e vamos chamar ele de validar e-mail. Ele vai receber uma string e a gente vai fazer uma validação muito simples, se esse e-mail contém um arroba. Eu sei que essa não é a melhor maneira de validar um e-mail, mas vamos simplificar o código. Bom, antes de nós atribuirmos esse e-mail recebido ao nosso atributo, vamos validar esse e-mail. Bom, aqui a gente já tem um bad code smell, né? um cheirinho de código ruim, que é o nosso cliente está extremamente acoplado ao e-mail. Ou seja, ele está dependente desse e-mail, ele está sabendo como validar um e-mail. Percebe que a nossa classe já começou a ficar uma classe grande, mas ela não tem absolutamente nenhum comportamento sobre o cliente. A única coisa que ela está fazendo é validar o e-mail. Se isso não é um problema para você, então vamos transformar isso num problema. Vamos criar uma segunda classe, vamos chamar ela de funcionário. E o funcionário, assim como o cliente, ele vai ter um e-mail também. Então vamos copiar tudo isso daqui para facilitar. O que nós podemos ver aqui é um segundo cheirinho ruim no código, que é nós estamos replicando o código de validar o e-mail. Você pode se perguntar, mas eu posso criar uma classe pessoa e fazer essas duas classes herdarem de pessoa. Sim, de certa maneira. Só que imagina que nós vamos ter agora uma classe que a gente vai chamar de empresa. Essa classe também vai ter um e-mail. Mas empresa não é bem pessoa, então não seria o correto herdar uma empresa de uma classe pessoa. Você está percebendo como a coisa começa a ficar complexa e começa a ficar algo que simplesmente o nosso sistema replicar códigos aqui e lá, e isso vai te trazer um problema? Vamos imaginar aqui que nós queremos adicionar um outro atributo, vamos chamar ele de idade, ok? E aqui ele vai receber a idade. Nós precisamos validar essa idade também, porque, novamente, o nosso usuário pode ter mandado qualquer coisa nessa idade. Vamos ver que a gente não quer permitir idades negativas e idades acima de 130 anos, por exemplo. Se nós quisermos replicar essa idade para funcionário, nós teríamos que vir aqui, copiar a validação da idade, o funcionário receber a idade, como o cliente recebe, e nós começamos novamente a ter que replicar código. Aqui nós teríamos que chamar o validar idade, e veja como as nossas duas classes estão começando a ficar absurdamente grandes, e novamente, sem elas terem nenhum tipo de comportamento. Isso daqui é obsessão por tipos primitivos. String é um tipo primitivo, inteiro é um tipo primitivo, assim como float, entre outros. Para resolver isso, nós criamos uma coisa chamada Value Object, que eles não são classes que detêm comportamentos, entre aspas, mas eles sabem se autovalidar. Então vamos criar uma classe chamada e-mail. E esta classe, ela vai ter uma propriedade que vai ser um value, que ela vai ser do tipo string. Opa, estou criando dentro do namespace para se criar dentro da classe. É um string, não um structure. E aqui ela vai ter um método de validação do e-mail. Olha que interessante, nós começamos a ter um acoplamento. Então aqui o value vai receber o value, aqui deixa eu colocar em minúsculo, e o validar e-mail vai receber o value. Então a classe e-mail, o objeto de valor e-mail, começa a saber se autovalidar. Isso é algo muito importante, porque agora aqui, na nossa classe cliente, por exemplo, nós não teríamos mais o validar e-mail aqui,
o cliente receberia, na verdade, um tipo e-mail e ele se autoprotegeria. O e-mail se autoprotegeria. Ele sabe se autovalidar. O cliente não tem que saber como o e-mail se valida. E a mesma coisa com a classe funcionário. A gente removeria o validar e-mail daqui e ele começaria a receber um e-mail. E nós poderíamos fazer a mesma coisa com o inteiro. Nós criaríamos uma classe idade, que ela vai conter uma propriedade valor, que vai ser do tipo inteiro, e ela vai receber esse valor e ela vai se autovalidar. Então esse validar idade viria aqui para a idade e ela se validaria. Olha como o nosso código do cliente começou a ficar limpo. Aqui ele vai receber idade agora. E a mesma coisa o nosso funcionário. Ele não depende mais disso, não depende mais da validação e ele começa a receber idade. Isso traz uma coesão ao nosso código e não uma acoplação. São coisas diferentes e isso você tem que pensar muito, desenvolvedor, quando for fazer. Olha como o código começa a ficar mais limpo, como o código começa a ficar mais bonito. Nossa classe cliente e funcionário não tem mais dependência de validações externas. Então, se a gente puder vir aqui e criar um cliente, ele vai ter um new cliente e ele teria que receber um e-mail e uma idade. Então, aqui a gente criaria um e-mail, passaria aqui o e-mail, e se esse e-mail for inválido, é esta classe que vai lançar a exceção, é ela que vai se tratar. E a mesma coisa a idade, nós criaríamos uma idade. Aqui vamos passar 20 anos. E aqui nós teríamos o e-mail e a idade. Se o seu cliente precisa saber o valor, né, você precisa printar na tela, alguma coisa assim, você pode vir, por exemplo, na classe e-mail e fazer um método público aqui. Um famoso método get, que vai ser um getValue e ele vai retornar o próprio value aqui. E na classe cliente você pode ter um public string getEmail, que no final das contas ele vai fazer o email.getValue e tá tudo certo. Aqui você poderia colocar uma máscara, você poderia fazer exatamente o que você quiser. Então aqui nós resolvemos o problema da obsessão por tipos primitivos. Eu espero ter te ajudado e eu espero que esse vídeo tenha te deixado mais experiente na sua carreira. E eu sei que a princípio isso parece ser um problema muito básico, mas se você ainda não trabalha em um sistema muito grande, você vai trabalhar e isso vai se tornar um problema. Até o próximo vídeo.